Abra por favor a sua Bíblia comigo, ou ligue a sua Bíblia também. Agora tem a opção de ligar a sua Bíblia. No livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículos 13, 14 e 15. 1 Samuel capítulo 17, versículos 13, 14 e 15. Quem achou, diga: eu vou morar no céu. Quem não achou, diga: eu também vou morar no céu. Só não encontrei a Samuel ainda. Parece que quando a primeira pergunta, quando eu falei quem já encontrou, diz vai morar no céu. Quem não tinha encontrado, já imaginando qual seria a segunda, começou a correr rápido assim: Deus, eu quero achar, eu preciso achar. Calma, se não encontrou, tá tudo bem. 1 Samuel, segura aí o texto. Eu me sinto muito feliz de fazer o que eu faço. Eu sou filho de pastor, sou neto de pastor, tenho irmãos pastores, tias casadas com pastores. É uma família de muitos pastores, uma família pastoral. Sobrinhas que já são pastoras, casadas com pastor. Eu fui nascido e criado nesse ambiente, uma família. Meu pai é o pastor Abraão, minha mãe é a Dona Maria dos Anjos. Eu fui criado nesse ambiente de todos os dias ter culto lá em casa, todos os dias ler a palavra em casa, todos os dias orar, cantar. Esse ambiente de culto é um ambiente muito, muito natural para mim. Eu sou o filho mais novo, eu sou o mais moço lá de casa, o último filho que os meus pais tiveram, de uma família de 11 filhos. Eu fui o último, eu fui o 11º. Então imagina que eu acabei pegando características de todos, os mais velhos do meio, dos que eram mais novos junto comigo. Eu acabei adquirindo essa cultura assim de todos, de gerações que não foram as minhas gerações. Porque a gente é influenciado por quem está ao nosso redor. A gente é influenciado pelas nossas amizades. A gente é influenciado na igreja onde nós estamos, com os nossos irmãos em Cristo, com a liderança da igreja. A gente é influenciado dentro da nossa casa. Eu sei que influência não é obrigação. Ainda que você tenha vindo de uma família talvez um pouco conturbada, isso não significa uma obrigação de você ser também conturbado não, viu, irmão? Você pode ter vindo de uma família conturbada, mas você é o ponto de partida para uma nova história na tua família. Tanto dos que ficaram para trás, antes de você, que vieram antes de você, quanto os que virão após você. Mas certamente a gente é influenciado. A gente é influenciado. Hoje, inclusive, a gente vive essa era dos influencers, né? Do mundo. Geralmente a gente está ligado, antenado nas redes sociais. A gente está seguindo alguém. Por exemplo, quem aqui tem Instagram? Levanta a mão. Quem aqui não me segue no Instagram? Levanta a mão, fala a verdade. Quem não me segue no Instagram? O que eu fiz contra você, irmão? O que você não me segue? Eu peço perdão aqui agora, diante do pastor Nicásio, diante da igreja. Você pode não me seguir, mas você segue alguém. Não segue? Você segue alguém. É normal, a gente está lá, a gente segue alguém, a gente é seguido. A gente está sempre seguindo alguém. E geralmente a gente segue alguém, ou é amigo nosso, a gente conhece da família, ou é alguém que a gente admira, que a gente não conhece pessoalmente, mas a gente admira talvez a carreira, admira o ministério, admira a forma como se pronuncia, a forma como mostra coisas para nós que a gente não conhece do mundo. A gente segue quem a gente gosta, a gente segue quem a gente acha que é uma boa influência. Pelo menos deveria ser assim somente, uma boa influência para nós. A vida hoje, ela está muito ligada a isso, seguir e a ser seguido. Mas na verdade Jesus já fazia isso. Jesus já dizia: olha, se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A gente está sempre seguindo o exemplo de alguém.
E além de estar seguindo o exemplo de alguém, além de a gente estar seguindo alguém e a trajetória de alguém, a gente também tem a nossa trajetória, a gente também tem o nosso caminho. E certamente pessoas estão olhando para nós, observando o nosso comportamento, talvez se influenciando, ou talvez olhando para nós e pensando: bom, isso que ele faz eu não posso fazer. A Bíblia também fala sobre isso. A Bíblia fala: e assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Eu e você não somos apenas influenciados, nós também somos influenciadores, querido. Influenciadores do reino. Influenciadores. Você está perto de uma influencer aí, você nem sabe. Você está perto de uma top, uma pessoa que é influente aqui no nosso meio. Olha para essa pessoa aí e fala com ela assim: você não quer me seguir não? Eu confesso que eu fiquei com esse negócio na cabeça de algumas pessoas não me seguirem aqui. Depois eu quero conversar com vocês, viu? Esse texto de 1 Samuel diz que Jessé, os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido à guerra com Saul. Os 3 filhos mais velhos de Davi seguiram a Saul. Olha o que diz o texto: apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul e o seguiram à guerra. Chamavam-se Eliabe, o primogênito, Abinadab, o segundo, e Samá, o terceiro. Davi era o mais moço, Davi era o caçula. Só os 3 mais velhos seguiram a Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas do seu pai. Diga: os 3 mais velhos seguiram a Saul. Diga: Davi, porém, ia até Saul, mas voltava para apacentar as ovelhas do seu pai em Belém. Olha que interessante. A tendência era que os jovens de Israel seguissem ao rei. Era uma honra para eles se alistarem no exército e servirem ao rei, servirem ao reino, servirem a Israel, se tornarem guerreiros, se tornarem soldados. Eu sei que a gente pensa nisso hoje e fala: mas eles estavam correndo o risco de perder a sua vida na guerra, na batalha. Mas era o que todo jovem de Israel sonhava em ser. Eles queriam ser algo além de um pastor de ovelhas, um criador de gado. Eles queriam ser alguém relevante na sua nação. Eles queriam contribuir com a força da sua juventude para a sua nação, ainda mais que não era qualquer nação. Era a nação de Israel, era o povo de Deus. Não era apenas o rei Saul que estava com o seu exército. Eles sabiam, entendiam que Deus era o Deus do exército de Saul. Então era uma honra para os jovens de Israel seguirem a Saul. E foi isso que os irmãos de Davi fizeram. Os 3 mais velhos seguiram a Saul. Os meus irmãos mais velhos, eles eles decidiram não ser do ministério, não ser envolvidos com o ministério da casa de Deus, da igreja local. Os meus irmãos ali mais do meio, todos eles se envolveram muito firmes no ministério. São os meus irmãos que são pastores, o Moisés, o Isaías. E eu olhei o exemplo deles, daqueles que não seguiram o ministério do meu pai, daqueles que seguiram o ministério do meu pai. E tudo isso me influenciava. E eu precisava decidir então qual era o caminho que Deus tinha para a minha vida. Talvez o caminho mais natural fosse eu ser como meu pai, como os meus irmãos, pastor de igreja, envolvido com isso. Talvez o caminho natural para Davi, o texto que nós lemos, era que ele seguisse a Saul também, ele seguia os seus irmãos. Era um lugar onde todos queriam estar. Mas olha, o texto diz que Davi ia até o lugar onde todo jovem de Israel gostaria de estar, mas voltava para o lugar onde ninguém queria estar. Ia até o lugar onde os olhos da nação estavam, ia até o lugar onde as coisas grandes estavam acontecendo, e voltava para o lugar onde ninguém via
o lugar das coisas pequenas, que ninguém dava importância, que ninguém valorizava. Mas Davi, por alguma razão, ele entendeu que o caminho da maioria não necessariamente tinha que ser o seu caminho. O que eu quero dizer para você nessa noite, começar dizendo para você nessa noite, é que independente do caminho que outros estejam tomando, querido, Deus tem um caminho para você. Deus tem um caminho para a tua família, meu amado. Deus tem um caminho para o teu ministério. Deus tem um caminho para você, querido. Deus tinha um caminho para Davi. Davi entendeu que o caminho de Deus para ele não era o caminho que os irmãos dele estavam seguindo. Eu não estou dizendo que era certo ou errado seguir a Saul. Eu só estou dizendo que Davi entendeu que não bastava estar no lugar mais privilegiado, não bastava estar no palácio, não bastava estar junto com Saul, porque o melhor lugar para estar, querido, não é o lugar onde eu estou sendo visto por todos. Se esse lugar não for o lugar onde a presença de Deus está, não adianta de nada eu estar nesse lugar, querido. Não adianta você estar no púlpito para ser visto por todos, se você não tem a atenção principal, que é a atenção de Deus na sua vida. O que adianta ter tudo e não ter a presença de Deus? O que adianta ter a honra de todos e não ter o olhar de Deus sobre a sua vida, querido? Davi estava cuidando de coisas simples, Davi estava cuidando de coisas pequenas, Davi estava cuidando de coisas que ninguém queria cuidar. As ovelhas não eram dele, as ovelhas eram do seu pai. Ele estava cuidando de coisas simples que não eram suas, pelas quais ele não recebeu nenhum tipo de reconhecimento. A gente sabe que quando Samuel vai à casa de Jessé, Jessé passa todos os filhos diante de Samuel e não lembra de Davi, não honra Davi. O lugar das pequenas coisas não é o lugar, talvez, que seja o lugar em que as pessoas vão lembrar de você, em que as pessoas vão dizer: caramba, ele faz aquilo lindamente, olha só. O lugar das pequenas coisas é um lugar escondido. Mas os reis de Deus não são treinados no palácio. Os reis de Deus são treinados no secreto, querido. No secreto, escondido dos olhos dos homens, cuidando de coisas simples. Eu me lembro que com 17 anos eu entendi que Deus tinha me chamado para ser missionário. Então eu fui para uma missão chamada Jocum, fui ser missionário ali. Entrei com 17 anos naquela missão e comecei a servir, comecei a trabalhar com missões urbanas, trabalhos dentro das cidades. O meu chamado não era para ir para lugares distantes, para tribos indígenas, para África, não. Eu entendi que meu chamado era para trabalhar com missões urbanas, missões dentro das cidades. E eu me envolvi com trabalhos nas favelas do Rio de Janeiro, no Morro do Borel, no Morro Dona Marta. Construímos uma creche lá no Morro do Borel, está lá até hoje servindo aquela população. Tem consultório, tem ambulatório médico ali naquele lugar, servindo as pessoas também. E com isso a gente levava o evangelho. E eu servindo ali, bem novinho, mas decidi entregar a minha vida a esse tipo de serviço. E a base onde todos nós morávamos era uma base de mais ou menos umas 300 pessoas que moravam todas juntas ali. E eu comecei a servir aquelas pessoas da forma como Deus colocava no meu coração. E eu me lembro que eles tinham um ministério de louvor muito bonito, com vozes lindas, com canções muito bonitas. E eles lançaram um disco, lançaram um CD na época. E eles foram fazer o lançamento desse disco num teatro muito bonito lá no Rio de Janeiro. Um teatro talvez como essa igreja aqui, com essa capacidade aqui talvez. E eles foram fazer esse lançamento desse disco lá. E como eu já estava inserido na missão, mesmo que eu não tinha gravado aquele disco, eles me colocaram para cantar junto com eles. Eu comecei a ensaiar, comecei a cantar, e eles viram que eu tinha uma boa voz. E eles me colocaram para cantar ali algumas músicas daquele disco que eles iriam lançar. E nós fomos para aquele teatro. Então imagina eu, um menino de 18 anos, tendo a oportunidade de cantar para um lugar lotado pela primeira vez, lançando um disco. Eu estava
meu Deus, super alegre, super feliz daquele dia. E eu cheguei lá, fui um dos que cheguei mais cedo para organizar tudo, para deixar tudo prontinho. E foi se aproximando a hora do evento, as pessoas começaram a chegar e a casa ficou completamente lotada lá no Rio de Janeiro, da Tijuca. E de repente o líder do Ministério de Louvor, que estava lançando aquele disco, chega para mim e fala: Davi, eu sei que você ensaiou aqui com a gente algumas músicas, mas hoje você não vai cantar conosco aqui, porque a pessoa do som não veio. E você precisa ficar lá na mesa de som lá atrás. Eu falei: uau, legal, vamos lá. O que eu tenho que fazer? Me explica o que eu tenho que fazer. Eu não sabia muito bem, eu já era envolvido com música, mas eu não sou um técnico, né, profissional de som. E aí me explicaram lá e o cara realmente não foi. O técnico do som simplesmente não foi. Montou a aparelhagem e não apareceu mais o cara. E eu fiquei lá atrás, atrás de todo mundo, cuidando do som. Eles cantaram, foi lindo, foi maravilhoso, todo mundo cantou, foi aquela bênção. E eu fiquei lá atrás, na mesa de som lá, cuidando das coisas, com o meu coração feliz. Feliz, de verdade, de estar servindo de alguma forma aquele evento. Ok? Se passou o tempo, Deus levantou o meu ministério, começou a me dar as canções que vocês conhecem. E eu estava gravando um DVD lá no Rio de Janeiro. O DVD No Caminho do Milagre. De repente alguém chega no camarim e fala: Davi, a casa está lotada, não cabe mais ninguém. Tinha 12 mil pessoas na casa esperando a gravação do DVD. E aí ele sai e eu fico sozinho ali no camarim. E de repente eu ouço claramente Deus falando comigo. Deus fala comigo: você acha que essa casa está lotada hoje porque você canta bem? Você acha que essa casa está lotada hoje porque você fez músicas bonitas que abençoaram essas pessoas? E Deus falou assim: essa casa está lotada hoje não é por causa disso. Está lotada hoje por causa daquele dia. E Deus me lembrou essa história de muitos anos atrás. Deus falou: naquele dia que você ficou lá na mesa de som, cuidando de algo que ninguém estava te vendo, estava todo mundo de costa para você, e cuidando com o mesmo coração de que se estivesse lá em cima. Naquele dia eu entendi que eu podia usar você para minha obra. Grandes projetos de Deus estão escondidos dentro de coisas pequenas que eu e você fazemos, querido. Coisas pequenas que eu e você fazemos estão no controle da mão de Deus, e elas estão nos aperfeiçoando, nos treinando para outras coisas que Deus vai fazer através de nós, que a gente nem tem dimensão do que seja. Se passaram muitos anos depois desse episódio lá da gravação do DVD. Quando Deus me falou isso, eu chorei ali na presença de Deus. Foi lindo aquele momento meu ali a sós com Deus, foi maravilhoso. Se passaram alguns outros bons anos e eu recebo um convite para cantar numa igreja na Tijuca, lá no Rio de Janeiro. Quando eu chego lá com a minha banda, onde era? Era o teatro. Uma igreja comprou aquele teatro e agora era uma igreja. E quando eu cheguei na porta daquele teatro, passou novamente aquele filme pela minha cabeça. E novamente Deus entrou ali no meu carro e falou comigo: eu te trouxe aqui mais uma vez. Naquele dia você não pôde cantar, mas eu quero te honrar hoje. Eu te trouxe aqui para você cantar hoje nesse mesmo lugar. Nesse mesmo lugar. Deus não esquece das pequenas coisas que nós fazemos para Ele, querido. Deus não esquece do amor que nós dedicamos ao serviço do reino, às coisas pequenas, ao cuidar de pessoas, querido. Talvez você receba um telefonema no meio da madrugada e você sai da sua casa e você foi visitar alguém. De repente você saiu mais cedo do trabalho, passou na casa de alguém para orar. Quem sabe você foi na casa de alguém, comer um churrasco, comer um bolo, e aí você encontrou ali uma situação e você foi boca de Deus, você ministrou uma palavra, você orou. Quem sabe alguém na rua, você sentiu de orar por alguém na rua. Eu não sei, talvez você faça alguma coisa simples aqui, talvez você faça alguma coisa que ninguém esteja vendo, mas Deus
está olhando para as pequenas coisas que nós fazemos, querido, e são nas pequenas coisas que Ele está nos preparando para coisas maiores. Davi não sabia, Davi não entendia qual era o propósito de Deus para ele ainda, mas ele cuidava das coisas pequenas, e foi exatamente cuidando das ovelhas do seu pai que Deus treinou Davi para Davi ser rei em Israel, querido. Foi cuidando bem de ovelhas que Deus pensou: Ele vai poder cuidar bem do meu povo também. Ele cuida muito bem dessas ovelhas. Foi defendendo as ovelhas que Deus falou: Ele defende ovelhas de urso, de leão. Ele vai defender o meu povo. Mas ele defendendo, ele lutando com o urso e com o leão, ele nem sabia que ele estava sendo treinado, adestrado por Deus para se transformar no maior guerreiro da história de Israel. O maior guerreiro da história de Israel. Rapidamente, eu quero dizer algumas coisas para você em relação ao caminho do Senhor para a tua vida. Mais uma vez eu quero frisar isso: Deus tem um caminho para você, querido. No caminho do Senhor para nós, pode ser que a gente comece cuidando de coisas simples, que não são nossas, pelas quais a gente vai ter pouco ou nenhum reconhecimento. Pode ser que cuidando das coisas simples e pequenas, a gente seja até menosprezado, esquecido, ou quem sabe não esquecido, mas julgado, como os irmãos de Davi o julgaram quando ele foi lá levar o queijinho, lá o lanche para eles, e eles falaram: o que você veio fazer aqui? Mas tem algumas coisas importantes no caminho do Senhor, querido. No caminho que o Senhor tem para a minha vida e para a tua vida. Ele vai despertar em nós habilidades que a gente nem sabia que tinha, querido. Nem sabia que tinha. Davi nem sabia que ele poderia ser um rei. Davi nem imaginava que ele poderia ser o capitão do exército de Israel. Os irmãos de Davi estavam felizes de ser soldados de Israel. Davi não sabia que o que Deus tinha para ele é para que ele fosse capitão de todo o exército, querido. Ele não sabia, mas naquele lugar secreto, no caminho que Deus tinha para ele, escondido dos olhos dos outros, Deus estava forjando em Davi, ou despertando em Davi, habilidades que ele nem sonhava que tinha. Eu sempre fui uma criança extremamente tímida. Extremamente tímida. Até hoje eu tenho que, assim, é quase que um exercício diário que eu tenho que fazer para vencer alguns tipos de timidez que ainda tentam me cercar. Eu consigo hoje me comunicar com um grande número de pessoas, mas quando eu estou com poucas pessoas que eu talvez não tenha intimidade, eu não consigo desenvolver uma boa conversa, um bom relacionamento. Eu sou tímido. Imagina como eu era criança, tímido ao extremo. Jamais eu imaginaria que eu pegaria um microfone um dia e falaria, pregaria, cantaria, ministraria louvor. Jamais. Não era uma habilidade que eu tinha, ou melhor, não era uma habilidade que eu achava que eu tinha. Se é que eu tenho, mas enfim, eu estou aqui. Mas Deus foi despertando em mim a habilidade que eu não imaginava que tinha, querido. Deus quer despertar em você habilidades que você nem sonha que tem, querido. Aqui talvez nesse ambiente estejam escritoras, escritores, compositoras, compositores, cirurgiães, advogados, médicos, empresários que nem sabem que tem essa capacidade, e Deus quer treinar você. Deus quer treinar essas suas habilidades, querido. Deus quer extrair, ou melhor, despertar em você todo o seu potencial. No caminho que Deus tem para você, Ele vai despertar habilidades que você nem imaginava que tinha. No caminho de Deus para você, você vai conhecer Deus de uma forma que poucos conhecem, querido. De uma forma que poucos conhecem. Davi entendia que o caminho de Deus para ele era tudo. Ele dizia: Deus, ensina-me os teus caminhos, e eu andarei na luz da tua verdade. Luz da tua verdade. O que é o caminho de Deus para alguém? O caminho de Deus para alguém é aquilo que você faz para o outro. É aquilo que você faz para Deus, para abençoar a vida de outros. Não necessariamente ter um microfone nas mãos, não necessariamente pregar a palavra ou cantar um louvor, mas aquilo que você faz ao outro, que abençoa o outro. Possivelmente essa é a sua vocação, é o caminho de Deus para você.
Eu não sei se você sabe qual é o caminho de Deus para você. Eu não sei se você entende qual é a sua vocação. Para que você nasceu? A gente não nasceu apenas, a gente nasceu para algo. A gente nasceu para algum projeto. Eu não sei se você sabe qual é o caminho de Deus para você, mas certamente o caminho de Deus para você é um caminho em que, através da sua vida, pessoas serão abençoadas, pessoas serão alcançadas, pessoas serão salvas, pessoas serão libertas, pessoas serão promovidas, pessoas vão despertar através da sua vida, palavras que você diz, jeito que você faz. O caminho de Deus para você. Esse texto me mostra que Deus tinha um caminho para Davi, e esse caminho, ainda que a princípio escondido, levou Davi para o palácio. Eu estava pensando sobre esse texto, sobre os caminhos de Deus para um homem, pensando: Deus, obrigado, porque desde muito cedo eu entendi que o Senhor tinha um caminho para mim, e eu não segui o caminho do meu pai, apesar de também estar no ministério. Mas eu não sou um pastor, eu não sou um pastor consagrado, eu sou um ministro de louvor, e sou com muita alegria no meu coração ministro de louvor, querido. Quando alguém chega para mim e fala: Davi, por que você não é pastor? Eu falo: vamos mudar de conversa, porque o meu negócio é outro. Eu amo o ministério pastoral, eu respeito demais. Eu acho que por eu respeitar tanto e admirar tanto, por isso que eu nem cogito essa possibilidade de ser pastor de igreja, porque eu vejo como uma responsabilidade muito grande alguém ser pastor das ovelhas de Deus e cuidar e apacentar as ovelhas de Deus. Meu Deus, me deixa vindo aqui de vez em quando, me deixa indo nos lugares de vez em quando, cantar, ministrar. Mas ouça, apesar de eu não seguir o caminho do ministério do meu pai, eu entendi que Deus tinha um caminho para a minha vida. E eu desde cedo, eu agradeço a Deus, eu falo: Deus, obrigado, porque eu entendi qual era o meu chamado desde cedo. E eu comecei a me dedicar desde cedo ao meu chamado, ao meu ministério. E todas as vezes que eu estou com o microfone na mão, todas as vezes que eu estou cantando, que eu estou ministrando a palavra, todas as vezes que eu estou no estúdio gravando uma música, todas as vezes que eu estou compondo uma canção, eu sempre estou pensando na igreja, compondo uma canção que a igreja possa cantar, que possa conectar a igreja a Deus. Esse é o caminho de Deus para a minha vida. Eu entendi o caminho de Deus para mim, e eu entrei nesse caminho. Mas quando eu estava pensando essa palavra, Deus me levou ao texto, ao versículo de Provérbios 7, 9, eu tenho quase certeza que é isso. E eu comecei a pensar em outra possibilidade, porque o texto de Provérbios, não é isso. Definitivamente não é isso. Eu vou falar o versículo e você vai encontrar ele para mim. O versículo de Provérbios diz: quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, Ele faz com que até os seus inimigos tenham paz com Ele. Olha que lindo, querido. Olha que lindo. É difícil ter paz com um amigo. É difícil ter paz com família. Quem está no grupo da família do WhatsApp, você sabe o que eu estou falando, né? Às vezes é difícil ter paz com quem a gente conhece, porque a gente está numa discussão boba por causa de time, por causa de sei lá do que, de comida, Não é tão fácil ter paz com quem a gente conhece. O texto está dizendo que até com os nossos inimigos nós vamos ter paz. Imagina isso. Mas esse texto não está dizendo que quando eu estou nos caminhos de Deus, então até os meus inimigos vão ter paz comigo. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo: quando os meus caminhos são agradáveis ao Senhor. Ou seja, não é o caminho de Deus para o homem, é o caminho do homem para Deus. Não é o que eu faço para Deus, é como eu me mostro para Deus, querido. O caminho de Deus para mim é aquilo que eu faço para Deus. Meu caminho para Deus é o caminho, é o que eu sou. Não é o que eu faço, é o que eu sou. Não é vir à igreja e cantar e adorar a Deus, cantar uma canção e ministrar, não. O meu caminho para Deus é quando eu não estou fazendo isso. É quando eu estou sozinho. É quando eu estou no quarto. É quando eu estou no ônibus. É quando eu estou na escola. É quando eu estou no trabalho, na faculdade. Seja lá onde você trabalha, o que você faz. Portanto, eu entendi, querido, que Deus não quer apenas que eu esteja no caminho dele. É muito importante que eu faça isso. Mas Deus também quer estar nos meus caminhos, querido. Deus quer estar nos meus caminhos. Davi diz: reconheça o Senhor em todos os teus caminhos,
e Ele endireitará as tuas veredas. Não é Davi que diz, mas a Bíblia fala isso. Reconheça o Senhor em todos os teus caminhos. Ou seja, eu preciso andar com Deus o tempo inteiro, querido. Eu preciso ser de Deus o tempo todo. Eu preciso me revelar e me mostrar para Deus o tempo todo. Deus, Ele não exige de mim perfeição. Ele quer apenas andar nos meus caminhos, querido. Ele quer ter o prazer de andar nas minhas veredas. E nas minhas veredas Ele vai consertar, Ele vai endireitar os meus caminhos. Mas só é possível Deus endireitar os meus caminhos se Ele estiver nos meus caminhos. Tem muitas pessoas que andam no caminho de Deus, mas Deus não anda no caminho delas. Você lembra do texto de Mateus? Mateus 11, quando o Senhor fala, naquele dia, muitos diante de mim dirão: Senhor, em Teu nome nós profetizamos, em Teu nome nós expulsamos demônios, em Teu nome nós curamos enfermos, fizemos maravilhas. O Senhor vai olhar para eles e vai falar o quê? Apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Em outras palavras, Jesus está dizendo: apartai-vos de mim, porque talvez vocês até andaram nos meus caminhos, mas eu nunca andei nos caminhos de vocês. Apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Davi andou nos caminhos de Deus, mas Deus andou nos caminhos de Davi também, querido. O que Deus quer de mim, de você hoje, da minha família, da tua família, da nossa casa, dos nossos filhos, o que Deus deseja para nós não é apenas que nós o sirvamos, mas Deus, Ele deseja andar nos nossos caminhos. Eu sempre me lembro de uma canção que diz isso: eu ando com meu Deus na rua, e quando chego em casa Ele está comigo. Eu falo com meu Deus na hora de dormir, e logo quando acordo eu digo: eis-me aqui, sou de Jesus. E mesmo atarefado, sempre estou ligado. Eu não abro mão da presença, do partir do pão, em cada comunhão. Graças por tudo. Eu sou de Jesus. Quem aqui é de Jesus? Quem aqui é de Jesus? Ser de Jesus não é apenas andar no caminho dele. Ser de Jesus é deixar Ele andar no teu caminho também, querido. Ele deseja fazer isso. Aleluia. Feche teus olhos, por favor. Ah, meu Deus, nós queremos ser uma família aos teus pés, Senhor. Nós queremos ser uma família que honre o Senhor, que ame ao Senhor, que sirva ao Senhor, meu Deus. Assim como os meus pais me ensinaram a te servir, a andar nos teus caminhos. E eu posso dizer que eu ando nos caminhos do Deus dos meus pais, porque o Senhor é o meu Deus, mas o Senhor também é o Deus dos meus pais. E eu ando no mesmo caminho. Eu fui influenciado a andar nesse caminho, meu Deus, a servir ao reino, a servir a tua causa, a servir ao Senhor, meu Deus. É isso que eu tenho feito ao longo de tantos e tantos e tantos anos, meu Deus. Mas eu também entendo, meu Deus, que o Senhor deseja andar nos meus caminhos, Pai. O Senhor deseja conhecer os meus passos, Senhor. O Senhor deseja saber o que se passa dentro de mim, aquilo que eu falo, aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto. Ah, meu Deus, os meus problemas, os meus questionamentos. O Senhor quer participar de toda a nossa vida. O Senhor não quer estar conosco apenas dentro da igreja. O Senhor quer estar conosco à beira do tanque, à beira do fogão. O Senhor quer estar conosco, meu Deus, andando na rua. Meu Deus, em todos os momentos, que possamos entender, Deus, que viver contigo não é apenas andar contigo, é deixar o Senhor andar conosco também. Nos ensina isso como família, meu Deus. Nós queremos crescer, amadurecer nisso. Nós queremos fazer e fazer coisas maravilhosas e extraordinárias para o teu reino. Nós queremos alcançar multidões. Nós queremos pregar o evangelho a toda criatura, meu Deus. Nós queremos alcançar os perdidos. Nós queremos servir aos outros. Nós queremos servir à nossa comunidade, ao nosso bairro, à nossa cidade. Nós queremos dedicar a nossa vida ao serviço do teu reino. Mas enquanto fazemos isso, nós também queremos que o Senhor ande conosco, ande nos nossos caminhos, meu Deus. Ah, Senhor, faça isso com cada um de nós aqui, Pai. Eu te peço, meu Deus.
Em nome de Jesus, que saímos daqui com esse senso de responsabilidade com aquilo que é do Senhor, com aquilo que é inerente ao teu reino, mas também desejosos de ter o Senhor andando conosco nos nossos caminhos, meu Deus. É o que nós te pedimos, Pai, nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Fica de pé, por favor, querido, no teu lugar. Às vezes é no automático. Às vezes a gente vai no automático. A gente vem na igreja no automático. A gente faz coisas no automático. A gente ora no automático às vezes. A gente quase que faz reza ao invés de orar. Você senta na mesa com um prato de comida, e aí você está tão acostumado a orar todo o dia pelo teu almoço, que às vezes as palavras elas já são iguais. Você fala as mesmas palavras e de repente a tua mente nem está ali naquilo que você está falando. Eu falo isso porque isso acontece comigo de vez em quando, querido. E é por isso que a gente precisa parar e analisar, ver o que está no automático na nossa vida, o que está no automático na nossa casa, e tentar nos voltar novamente para o Senhor, querido. Nos voltar novamente para Deus. Nos voltar novamente para a comunhão com o Senhor, para a intimidade com o Senhor. Talvez algumas coisas tenham se perdido na sua vida. Foi o que Jesus falou com Pedro: Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Não dá para caminhar contigo se eu não puder compartilhar da intimidade contigo, de lavar os teus pés. Eu quero cantar uma canção para terminarmos aqui. Eu queria orar por algumas pessoas nessa noite, pedindo isso: Senhor, restitui. Eu quero de volta. Eu quero de volta, Deus. Talvez você olhe para trás e fale: eu já fui mais intenso, mais íntimo, mais próximo. Mas eu quero retornar, eu quero fazer dessa conferência a conferência em que eu estou novamente me conectando mais intensamente a Deus. Não apenas ao propósito dEle para a minha vida, mas também a Ele, a pessoa dEle. Amar ao Senhor, amar a Deus sobre todas as coisas, é mais importante do que servi-lo apesar de qualquer coisa, querido. Amar ao Senhor. Canta comigo.